Olá pessoal, então a gente vai começar aqui uma entrevista. O nosso tema é sobre mudanças ao longo do tempo. Aqui a gente tem a nossa entrevistada. Pode se apresentar, por favor. Boa tarde, meu nome é Marta, eu sou psicóloga, tenho 55 anos e estou aqui para compartilhar esse tema com vocês. E a primeira pergunta que a gente fez foi a seguinte: como que a senhora percebe que o mundo mudou desde a sua juventude até hoje? Eu percebo muitas mudanças, obviamente, e no decorrer do tempo, já passei pela fase da infância, então quando eu analiso a minha infância e vejo a infância das crianças de hoje, a diferença é radical, né? Eu podia andar de bicicleta, eu podia jogar bola na rua, eu ia a pé para a escola, tinha algumas coisas que muitas crianças hoje em dia não fazem, né? Então a gente percebe que com a tecnologia as crianças são menos ativas. Essa mudança muito radical do tempo da minha infância com a atualidade. Os adolescentes da mesma forma também, é uma mudança muito grande, né? O comportamento de um adolescente da minha época e de um adolescente atualmente. E da juventude até da terceira idade, porque hoje a gente percebe que as pessoas estão vivendo mais. E nem por isso a qualidade de vida está tão boa. Vive-se mais, mas não com tanta saúde. Então as mudanças são muito significativas em todas as áreas. Mas eu acho que em todas as áreas o que mais mudou foi a tecnologia. Porque hoje você tem muito mais informação do que antigamente, né? Então as crianças são mais rápidas, mais espertas, então a gente vê mudanças significativas em todas as áreas. Tem prejuízos e tem vantagens dessas mudanças que ocorreram, né? O que você vê como vantagem da evolução da tecnologia? Hoje, se você tiver interesse em aprender, você vai ter muitas ferramentas para isso, né? A internet, você pode acessar cursos, você pode acessar... Hoje pode ser muito mais democrático, por exemplo, você não tem como saber pagar um curso de inglês, você pode ter um curso de inglês online. Mas o que a gente percebe é que, embora tenha muitas informações, as pessoas não estão buscando essas informações e não estão tão interessadas assim em aprender. Há um uso negligente desse acesso à informação, na minha opinião. Né? Acho que a gente tem uma indústria do entretenimento, então as pessoas estão mais preocupadas em divertir-se, em passar o tempo do que propriamente em adquirir conhecimento, aprender, aprimorar, fazer um curso, aprender uma língua diferente, estudar, enfim, né? As pessoas estão mais preocupadas com a diversão e com isso se perde muito tempo, as pessoas estão distraídas, né? Você vê que, por exemplo, eu como psicóloga vejo muito o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH, e as pessoas estão cada vez mais tendo esse diagnóstico. E a impressão que eu tenho é que, na verdade, virou-se uma característica dessa sociedade. Não ter foco, não prestar atenção nas coisas, não estar ligado ali. Você está na escola, mas você está, né, com o celular, ou pensando no que você vai fazer depois. Então, houve uma queda no nível de aprendizado, eu acho. Né? Temos muitas informações, mas pouca formação. Os adolescentes tendem a ficar mais focados na diversão, na distração, e às vezes perdem essa forma de aprendizado que poderia ser conhecido. Eu acho que com o advento ainda mais, não só da tecnologia, mas das redes sociais, que criaram os grandes influencers, né, que ditam o que é legal, o que é descolado, o que é interessante, ainda gerou muito mais distração, porque hoje em dia as pessoas passam muito mais tempo no Instagram, no TikTok, né? Então perde-se. Sem você perceber, você está rolando seu feed durante muito tempo, acessando muitos vídeos, e você não aprendeu nada de realmente significativo. Você perdeu o seu tempo e não adquiriu nenhum conhecimento, nenhum aprendizado significativo para a sua vida profissional, estudantil. Então, acho que isso está deixando as pessoas pouco interessadas. Aproveitando esse gancho, você enxergava antigamente que já existiam influências? Eu acredito que sempre, ao longo da história, sempre houveram pessoas que influenciaram outras, acho que líderes, né, natos e tal. Mas hoje o nível de influência é normalmente voltado para uma sociedade de consumo, para você consumir. Então,
Então não é uma influência de você ter um caráter, de você ter uma profissão, de você ter algo interessante. É muito mais para você gastar. Então a influência te leva a consumir. Você precisa ter aquele celular, você precisa ter aquele tênis, você precisa ter. Então, estamos sempre criando pra gente insatisfação com o que a gente tem, para que a gente possa querer ter aquilo que o outro tem. Então, acho que essa grande mudança, o influencer é um líder. Ele está te levando a algum lugar. Mas hoje, a influência maior é pelo consumo. Então, a tecnologia vem muito aliada a isso. Você disse que as pessoas estão se tornando mais consumistas. Sim. E antigamente você enxergava que as pessoas já tinham essa tendência ou elas eram mais tranquilas em relação a isso? Eu acho que como a propaganda não era tão apelativa e não tão atrelada a quem você é, mas aquilo que você poderia ter ou não, né? Os pais não tinham condição de comprar aquilo que a gente queria. Vou falar da minha realidade. Quando na minha infância eu sabia que meus pais tinham um poder aquisitivo X, que eu poderia comprar tais e tais coisas. Hoje eu vejo que os filhos exigem mais dos pais e os pais também querem dar isso para os filhos, como símbolo de status. E aí, às vezes, compra prestações, usa o cartão de crédito, né, para dar aquilo que acha que o filho precisa ou aquilo que é necessidade, né? Então, antigamente a gente era mais tranquilo com relação a isso. Era presente no Natal e eram ocasiões especiais que a gente tinha coisas especiais. E hoje eu percebo que toda criança já quer coisas mais assim grandiosas, que vai dizer para ela que ela é de uma categoria X, Y, Z. Então a gente percebe que esse consumo aumentou bastante e a insatisfação, porque como eu disse, sociedade de consumo gera insatisfação para que você gaste. Pessoa satisfeita não gasta. Se eu estou feliz com o que eu tenho, eu não preciso ficar gastando. Então você acha que com toda essa influência de grandes nomes na internet, você acha que então foi criada uma certa divisão de classe com isso, porque agora uma maior divisão que as pessoas anseiam ter mais para poder ter um status mais alto? O mercado de consumo estimula isso, né? Essa divisão de classe para que você tenha essa insatisfação e consuma, gaste, né? E isso você vê nessa discussão das próprias bets que estão aí, né? As pessoas que estão fazendo a propaganda disso são pessoas que já têm dinheiro e aí você vai querer participar disso para também ter o que elas têm. Então isso, não estou dizendo que todo influencer é negativo, claro que não, né? Temos influencers que dão informações produtivas, mas os de realmente, muitas vezes de maior sucesso, são os que te levam a querer desejar e olhar para aquilo e dizer, eu quero isso para mim. E é isso que leva ao consumo, né? Eu acho que sim, a sociedade é baseada, né, nessa questão do consumo e aí vai estratificando porque vai formando as diferenças. Então, aí a gente nota várias mudanças, né? Sim. Tanto de família quanto a questão financeira. Porque as pessoas hoje em dia, de acordo com o que você falou, elas têm mais cobiça, né, de ter um bem material. E a questão da família, os pais querem agradar e os filhos querem ser agradados, o que provoca o maior consumo. Provoca. E por passar mais tempo, porque o que a gente tinha de tecnologia era a TV. Então você ia para a escola, você assistia um pouquinho de TV. A TV tinha algumas propagandas nos intervalos, nos programas, mas você se distrai com outras coisas. Eu, por exemplo, na minha infância, eu sempre fui muito leitora. Então eu consumia muitos livros, eu lia bastante. Aí, hoje o que a gente vê? Desde cedo a criança já fica, né, ou na TV ou no celular, muito tempo. Então, quando você consome muito isso, você vai ser influenciado naturalmente por aquilo que você consome demais. Então, não sei se a cultura de vocês, por exemplo, é a leitura. Que a leitura é uma coisa que te ajuda a refletir, a pensar. E se a gente é só consumidor de conteúdos,
a gente não raciocina tanto sobre o que a gente está consumindo. A gente só vai passivamente vendo e consumindo. A gente não tem outras formas de entretenimento, outras influências que não aquelas postas ali na nossa frente o tempo todo, né? Então, acho que a família continua sendo uma forte influência, mas como a gente leva o celular para todo lugar, a gente passa mais tempo com ele do que propriamente com as pessoas da nossa casa, da nossa família. Então, isso pode ser um fator muito grande de mudança. E outro fator que dividiu muito também esse período que a gente está vivendo foi a própria pandemia, né? Então, vocês vivenciaram esse período aí, e a pandemia foi um grande divisor de águas para o aumento do consumo da tecnologia, porque a gente precisou da tecnologia. Eu acho que tem uma parte boa, que você começou a perceber que dá para fazer um curso à distância, né? Dá para fazer várias coisas à distância. Eu, como psicóloga, passei também a atender com mais frequência no modo remoto, né? Online. Então, era uma coisa que antes eu não fazia, atender pacientes à distância, então acabei atendendo pessoas de outros países até. E mudou muito isso, e avançou o uso. Só que eu acho que o que a gente precisa se atentar é que a tecnologia é muito boa, não estou falando mal não, né, da internet, de todas as informações rápidas que a gente tem. Mas a gente tem que prestar atenção no quanto que a gente está consumindo, que tudo que é demais vai trazer prejuízo, né? Então acho que esse é o ponto principal. Sim. Então, você falou, né, da pandemia, que aumentou o consumo. Para você, tipo, além de aumentar o consumo, você acha que também isso afetou em outras áreas do mental, tanto do adolescente ou até mesmo do adulto? Sim, muito. Aumentou o nível de distração, de falta de foco, porque pensa, quando você está consumindo no Instagram, TikTok, sim, são informações rápidas e de coisas que são distrações. Não são coisas que exigem a sua concentração para atender e deter. Então a sua mente está o tempo todo com um flash de informação sem conteúdo. Você recebe muita informação e você não retém conteúdos. Porque quando você lê um livro, você precisa usar a imaginação, a criatividade para formar uma imagem mental. As imagens que você tem via internet ou redes sociais, você não precisa estar vendo a imagem. Então isso não exige a sua criatividade, não exige a sua concentração. Já foi feito para passar rápido, né? Você vai e com o algoritmo, que é algo que também a internet trouxe pra gente, quanto mais você curte um conteúdo, mais daquele conteúdo vai para você. Então você fica preso num looping eterno. Né? Dá para enxergar que os adolescentes antes eles tinham mais potencial intelectual do que os adolescentes de hoje em dia, devido a esses hábitos que giram em torno de distração? Não perder o potencial, mas precisa se tomar cuidado para que isso não aconteça, né? Vai depender do próprio adolescente, de cada adolescente, né? Não é uma coisa coletiva, uma coisa individual, mas vai depender de cada adolescente se atentar para esse detalhe. Eu posso mudar, eu posso fazer um pouco diferente disso. E às vezes a gente não percebe. Diminui muito a leitura por conta do uso do celular. Então, vocês que já nasceram com o celular na mão, né? Eu não nasci com o celular na mão, foi uma aquisição posterior à minha idade. Então, dando continuidade, você acredita que existem certos vícios que causam mais impacto que outros? Como, por exemplo, casa de apostas e luxúria? Os impactos são diferentes. No caso das apostas, especificamente, prejudica a economia, o nível econômico daquela pessoa. Vai ficando o contrário do que ela queria, né? Vai ficando mais pobre ao invés de conseguir a riqueza que ela tanto espera. Então, tem um impacto financeiro grande na vida da pessoa, da família, muitas vezes, né? E também é um preenchimento do tempo, da pessoa se sentir que não conquistou o que deveria conquistar na vida, ela vai atrás de coisas que vão, de repente, fazer isso milagrosamente. A luxúria, que está ligada à pornografia, que é algo muito acessível também com a tecnologia. Isso é uma mudança drástica, porque quando lá atrás, os garotos da idade de vocês, para acessar uma revista pornográfica, por exemplo, que tinha na época, o acesso era mais difícil.
Hoje, com a tecnologia, você acessa a hora que você quiser, em tempo real, se quiser, né? Então, aumentou muito mais a dependência. Por quê? Com a pornografia, quando você vê uma imagem pornográfica, você tem uma descarga de adrenalina. E é justamente a descarga de adrenalina que gera a dependência. E aí, quanto mais você consome, mais você vai querer consumir, porque aquilo vai te dando essa necessidade da adrenalina, de experimentar mais da adrenalina. E como está acessível, a um clique, é algo que fica naturalmente viciante. E qual que é o problema da pornografia? Em termos de uma construção de sexualidade que não vai ser saudável para o jovem, para o adolescente, ou até para a criança, que muitas vezes pode acessar. Isso causa uma visão distorcida de uma sexualidade saudável, que normalmente a pornografia ela está muito ligada à violência, porque você não respeita o outro, o corpo do outro, você invade, e aí você tem uma ideia de que o outro é apenas um objeto de seu prazer. Torna-se um pouco, vamos colocar assim, até mesmo animalesco. Né? Então a pornografia e a dependência dessa questão é algo que traz muitos prejuízos para a construção de uma sexualidade saudável para o adolescente, para a criança, muitas vezes, para qualquer pessoa. Né? Você acredita que as distorções que surgem podem dar início ao crescimento de homossexualidade, de masoquismo e da violência em si? Sim, na verdade, quando você vê uma imagem, consome excessivamente imagens e conteúdos pornográficos, naturalmente tudo que você consome demais vai ser aquilo que vai te trazer uma identidade até mesmo, né? Então, se você consumir demais esses conteúdos, você vai acabar se identificando, vai acabar achando interessante, vai acabar achando normal e vai passar realmente a se comportar daquela forma que você vê ali, naquilo que você está consumindo. Eu tive muitos adolescentes que, com o uso contínuo daquilo, se sentiam mal, se sentiam sujos, se sentiam cansados daquele conteúdo, mas não conseguiam se livrar porque estavam dependentes e viciados e entraram em depressão por conta disso. Outro, como você mesmo falou, de tanto consumir, né, esse conteúdo, na medida que acessando vídeos e conteúdos, foi encaminhado para conteúdos de caráter que envolveu homossexualidade, relacionamentos homoafetivos, e ele começou a admirar esse universo. Por ele admirar, ele acabou achando que ele poderia ser um homossexual, e a identidade dele acabou sendo influenciada por isso, né? Então, são conteúdos que, se consumir, todo conteúdo, né? Se consumido em excesso, vai gerar em você uma dependência. No âmbito político, dando abertura para o assunto dos vícios, você acredita que a estrutura política ela tem certa influência sobre esses vícios? Você acredita que ela opta pelo consumo? Ou você acredita que ela não tem uma opinião para isso, não tem uma vontade em relação a isso? Eu acho que, como a gente percebe, às vezes as pessoas, os políticos, né, os governos, como a gente estuda, né, na própria história, né, ao longo da história, a maior parte dos governos não tem interesse em que o povo seja um povo pensante, um povo que raciocina, um povo que faz escolhas, boas escolhas, né? Então, quanto mais debilitado for o povo, mais fácil ele é de ser governado. E pessoas que são dependentes de vícios, pessoas que não estão usando bem a sua intelectualidade, elas são mais manipuláveis. Então, nesse aspecto, eu acho que a maior parte dos governos não tem interesse de que as pessoas leiam mais, que as pessoas pensem mais, né, para que elas possam ser mais manipuláveis possível. Pelo menos é isso que a gente pode perceber, né, nos países que não têm tanta possibilidade de estudar, de se formar, de ter opinião mais clara sobre vários temas, né? Quanto mais adoecido é o povo, mais fácil é de tomar decisões impensadas.